O Estadão inventou uma conspiração contra o Lula, tomou uma chapiscada e o governo mostrou provas. Agora apareceu a chefona, a editora executiva do Estadão, aparentemente transtornada, e começou a expor o salário dos outros na internet. Ela tem meios para descobrir isso, né? Essa é a parte mais de boa. Eu tenho prints e uma coisinha aqui para mostrar. O Estadão fez uma manchete dizendo que o Lula usou 5 bilhões de reais para influenciar nas eleições da Argentina. Só que essa grana era do Banco Mundial. 19 países aprovaram, o Brasil só votou depois que já estava certo o empréstimo, que aconteceu muito antes das eleições. O Brasil tinha um voto peso 1, os outros países, alguns deles peso 2, e já estava aprovado. A manchete é exclusiva para assinantes, ou seja, é privada, ninguém lê. Só a chamada mesmo compartilha até o Javier Milei, o candidato à presidência da Argentina, compartilhou. O Estadão foi lá, compartilhou isso, e ele foi lá e espalhou de novo, quer dizer, é uma dobradinha, né? Nas redes o Estadão tomou uma mijada, não tem como negar. Até a direita ficou quieta e, poxa, deixa aí sangrando, não adianta, não tem como defender. Um assessor do governo foi explicar o que estava acontecendo, ele é assessor da comunicação. Apareceu a Andresa Matais, a editora-chefe do Estadão, tá aí na imagem, foi lá e respondeu para ele 11.306,90, que é o salário dele. Aí tomou mais pisada que tapete de shopping e reagiu com muita coragem. Apagou o perfil nas redes. Aí depois, não dá para vencer o debate público, apela para o privilégio. O Estadão publicou de novo. Entenda como Lula atuou para liberar empréstimo e interferir na eleição da Argentina. Dobrou a aposta, né? A Tebet desmentiu, mostrou as provas. O Estadão foi lá e publicou: veja os casos em que Simone Tebet recuou de declarações. Você entra na matéria, é só para assinantes. Desbloqueando a matéria dá para ver que são recuos antigos e em poucas ocasiões, a última vez acho que foi em abril desse ano. Quem lê só a chamada pensa, não, a Tebet agora recuou, o governo estava errado, o Estadão estava certo. Jornalista do Estadão é alvo de ataque hacker, o governo diz que vai acionar a PF, diz manchete do Estadão. Eles publicaram agora há pouco e o Metrópolis, que ontem endossou aquela conspiração sobre as eleições na Argentina, antes da invasão, a jornalista foi atacada nas redes sociais. Realmente. Estava todo mundo expondo o salário dela. O Eduardo Bolsonaro: Lula nega saúde, educação, segurança e Bolsa Família aos brasileiros para dar 5 bilhões para a eleição de seus comparsas argentinos. Ele usou como fonte a matéria do Estadão. Óbvio que não leu, nem sei se ele sabe ler, e não tem um trecho, uma palavra verdadeira aqui, além do que a gente está falando de um bolsonarista num assunto que é negar saúde. Negar saúde. A Bia Kicis, irmã gêmea da Andresa Matais, as duas têm mais uma coisa em comum, que é gostar de passar vergonha. O jornalista Renato Souza foi lá e publicou sobre bastidores da política, sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ela respondeu: informação revelada pelo Estadão. Importante você dar o crédito de onde tirou. Colocou o link. Ele respondeu: olá, boa tarde. Eu quem tirei os prints usados nessa matéria do Estadão. Não são apenas os repórteres que têm o celular do Augusto Aras. Ele era a fonte do Estadão e ela ainda tenta dar uma carteirada dessas. É um trabalho imparcial. Durante as eleições, ela publicou: a candidatura de Moro vai tirar Lula da zona de proteção, em que se encontra, e jogar Bolsonaro para o mesmo lado do petista. Serão 2, Lula e Bolsonaro contra 1, Moro. No final das contas, né, ela ainda escreve: começou a nova temporada da política, e ela promete. No final das contas, Moro se juntou com Bolsonaro, os dois perderam contra o Lula, um hoje é senador prestes à cassação e o outro inelegível. Denunciado pela suposta gravação de ministros, juízes, o Moro respondeu, aspas, o fato que eu cometi foi em 2004 e já estaria prescrito. Não tenho que responder à justiça. Parabéns para o Estadão, conseguiu mais um monte de audiência, um monte de gente vendo anúncios, as matérias são privadas só para assinantes, então ninguém leu, ninguém está nem por aí com o conteúdo, e a gente está aqui falando de quem? Do Estadão. Pelo menos pagou aí o mico do ano.